Olá, pessoal. Gostaria de comentar hoje a respeito do tema como a internet te faz mais burro achando que você é mais inteligente. Essa ideia me veio após ler um texto do psiquiatra canadense Norman Doidge, em que ele discutiu a polêmica sobre a vacina. No texto, Norman Doidge discute as pessoas que seriam consideradas anti-vacinas, que na verdade não seriam pessoas que se oponham diretamente a ela, mas pessoas que possuem algumas dúvidas em relação a elas. Em um texto dividido em 4 partes, o psiquiatra canadense expõe diversos argumentos que colocam a questão das vacinas em um centro de debate, de forma clara, pendendo para aquelas pessoas que não pegaram Covid, para que elas se vacinem e, de alguma maneira, reconhecendo uma imunização também para aquelas que não tomaram a vacina, mas pegaram o Covid. O texto, mas fora isso, enfim, para quem se interessar sobre o tema, vou deixar o link do texto aqui embaixo. Mas a minha ideia principal não é aqui discutir sobre as vacinas, mas discutir de uma maneira particular e individual, como a internet dá essa impressão de que você está lendo muito conteúdo, está manjando muito de um tema e que talvez isso pode não ser bem assim. Então, particularmente, o texto do Norman Doidge me fez refletir muito. Eu particularmente não me entendo como alguém que é um absolutamente defensor das vacinas, no sentido de defender. Aqui eu, lógico, estou dizendo isso no sentido de defender medidas contra aquelas pessoas que não tomaram, mas estava achando isso em alguma medida aceitável. Mas fato é que o texto do médico canadense me fez refletir que isso, de alguma maneira, toca em pontos que são bastante ruins. O primeiro deles, que Norman Doidge descreve, diretamente isso ataca a confiança das pessoas na relação com o governo e com a saúde pública. Então ele discute que o fato de você querer sempre passar uma certeza para as pessoas em relação às vacinas de alguma maneira fez com que elas se sentissem enganadas em alguns momentos, porque não haveria essa certeza dentro dos próprios experimentos. Lógico que havia dentro de um período de tempo limitado, mas não no sentido das promessas que alguns políticos fizeram, como de prometer uma imunidade a longo prazo, sem haver esse longo prazo sido testado por questões de limitação de tempo mesmo. Lógico que não haveria tempo hábil para isso mesmo, mas ao mesmo tempo o que o Norman Doidge fala bom, então se não havia esse tempo, não havia por que não mentia, não havia por que mentir a respeito dessa certeza. E o que ele entende que foi principalmente nos Estados Unidos e também em alguns outros países uma medida de ação dos governos, numa tentativa de intensificar e promover a vacinação. Mas ele vê de que de alguma forma esse tiro saiu pela culatra, porque essa tentativa de passar uma certeza muito grande acabou gerando desconfiança por um lado. E aí ele faz uma conexão bastante interessante, que é a defesa de uma vacinação compulsória, de alguma maneira, para aquelas pessoas que já tomaram Covid. Ele coloca que na União Europeia, então você já tem uma possibilidade de apresentar um comprovante de que você já teve Covid e se curou, algo como que isso seria um equivalente à vacinação, e ele entende que isso é bastante diferente de você exigir que 100% da população esteja vacinada. Ele entende, ele faz um longo histórico comentando sobre a polêmica, não diria polêmicas, né, mas situações que ocorreram durante o desenvolvimento de diversas vacinas, o que de alguma forma garante a hesitação de algumas pessoas em relação às vacinas. E pensando então em relação a outros temas, me parece que a internet, não me parece que, né, quando a gente migra para essas certezas de algumas pessoas são anti-vacinas e pessoas 100% defensoras de vacinas, defensoras de medidas compulsórias contra pessoas que não se vacinaram, de fato algo se perde aí. E é aí que eu
chamo dessa inteligência que se perde no meio do caminho e que a gente pode ficar um pouco mais burro. No sentido de que a vacinação, o 100% vacinado seria o lado da vacina, e enquanto no oposto disso seria o lado dos antivacinas, o lado da irracionalidade. Norman Doidge deixa muito claro que esse é um engano, e me parece que é um engano que as redes sociais estão o tempo inteiro aí nos levando um pouco a nos colocarmos. Né? Quando a gente. E aí eu acho bastante interessante a gente pensar assim, né, que o nosso próprio pensamento ele passa a ser um pouco categorizado por hashtags, vamos assim dizer, né? Como se você fosse ou a favor ou contra da vacina, e o lugar do centro onde há um debate, né? Esses dias estava aí vagando pelo Facebook essa ideia recorrente que existe na internet, né? Se você tá no, se você não escolhe um lado, você está do lado do opressor, né? Então esse tipo de posicionamento forçado em que você não pode parar e pensar e eventualmente escolher um lado em um determinado momento e depois escolher outro lado em um determinado momento e às vezes só ficar no meio querendo pensar sobre esse assunto. Me parece que a internet recorrentemente nos instiga a esse tipo de posicionamento que me parece extremamente problemático. Esse mandatário de que você deve postar algo mostrando em relação àquilo que você pensa, de que lado você está, se você é a favor de tal posição política ou de outra. Me parece algo muito complicado e que vai aí minando, né, e corroendo por dentro a nossa capacidade de pensar, refletir, conversar com as pessoas que pensam de maneira diferente da gente, de entender por que elas pensam assim e poder eventualmente dar alguma legitimidade para aquilo que elas pensam, entendendo que sim, talvez historicamente hajam motivos e razões para que ela pense daquela maneira. Bom, então vou deixar o link do texto do Norman Doidge, são 4 partes, um texto um pouco longo, levei umas 2 horas para ler, mas acredito que vale bastante a pena a reflexão do psiquiatra canadense. Acrescento que ele tem um site junto com outros colaboradores para pensar questões de saúde, e aí o site tem essa proposta de juntar pessoas de diferentes espectros políticos para pensar questões de saúde e política, e acho que isso também é bastante válido através de textos, fugindo aí um pouco, né, dessa proposta de redes sociais. Então acho que aqui no YouTube a gente acaba conseguindo ter essa conversa um pouco mais ampla, diferente às vezes de uma timeline, de um Instagram, de um Facebook, que você pode ali acabar sendo, né, filtrado, ou vamos dizer assim, né, fisgado, é o termo que eu queria dizer, por essas polarizações. Obrigado e a gente se vê numa próxima reflexão.